hoje ouvi o som do céu que vem de ti. Quero hoje ouvir o som do céu dentro de mim. Não ouvirei a voz da serpente, não ouvirei a voz de Jezabel. Fecho os meus ouvidos para Baal e Aserá, para Leviatã, Acabe e Faraó. Não ouvirei a voz da serpente, não ouvirei a voz de Jezabel. Fecho os meus ouvidos para Baal e Aserá, para Leviatã, Acabe e Faraó. Quero ouvir o som. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa segunda aula do nosso estudo de escatologia. Para quem não sabe o que é escatologia, fala sobre o estudo do fim dos tempos, o estudo sobre o Apocalipse. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus possa abençoar a todos os que já estejam a ver-nos, a todos os que ainda vão entrar neste podcast, nesta live, estamos em direto, e a todos aqueles que num futuro também possam ver, porque nós deixamos os nossos programas disponíveis para toda a gente poder ver e relembrar, tirar as suas anotações. Aconselhamos a todos também a trazerem as suas Bíblias, a terem por perto as suas Bíblias, o seu caderno, o seu bloco, uma folha em branco, como quiserem, papel, caneta, para poderem anotar tudo aquilo que nós vamos falar aqui, tudo aquilo que será anunciado, tudo aquilo que será feito aqui e falado. Amém? Temos connosco, hoje estamos na nossa segunda aula e uma vez mais está connosco o pastor e mestre Romeu Rodrigues. Ele é uma bênção, louvamos a Deus por ele poder estar aqui connosco também. Amém? Boa noite, pastor Romeu. Boa noite, a paz do Senhor. Que Deus o abençoe muito. Obrigado por estar Amém. aqui connosco mais uma vez. Só aumentar aqui um pouquinho o som para ver se a gente consegue ouvir bem. Gostaria que nos dessem, aqueles que nos estiverem a ver, o feedback do som e da imagem, que nos dissessem se tudo realmente está bem com o som e com a imagem, se a nossa voz consegue chegar bem a toda a gente que está aí em casa a ver-nos, se a imagem está boa, se precisam que levantemos, subamos aqui um bocadinho mais o volume ou falemos um pouquinho mais alto. Queremos que tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer que chegue em condições, não é? É para isso que nós temos aqui os microfones, os fones, para nos podermos ouvir em condições. Queremos que haja boas condições para que a transmissão chegue nas melhores condições e com a melhor qualidade possível para todos os irmãos. Se puderem, quiserem nos dar o feedback, falarem um pouquinho connosco, dizerem como é que está o som, como é que está a imagem. Se quiserem nos dizer de onde é que nos estão a ver, nós também ficamos felizes em saber quantas pessoas nos estiverem aí também a acompanhar, ok? Queremos nesta hora fazer uma oração enquanto os irmãos, nós vamos pedir aos irmãos que possam... Ok. Quando a câmara está no meu rosto tem qualquer coisa errada assim. Pronto, é aquelas imagenzinhas que estão ali, também não é grave, é uma coisa que tem que ser desativada, mas também não é grave, também não há problema. Temos aqui o Ginola que diz, está bem sim, está tudo bem. Obrigado pelo feedback, que Deus possa abençoar os irmãos que estão aí. Eu queria pedir àqueles que nos estão a ver, que possam partilhar, que nos possam ajudar aqui a poder levar este tempo de estudo da palavra, este tempo em que vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos estudar sobre as coisas que estão para acontecer, algumas delas já começaram a acontecer. Queremos pedir a todos que possam, em nome de Jesus, que possam
ajudar-nos a partilhar. Não se preocupe com o quadradinho que aparece aí na cara, daqui a pouco ele já vai desaparecer, nós já vamos mudar a câmara aqui, está bem? Vamos fixar-nos todos naquilo, eu agradeço aos irmãos o feedback, vamos fixar-nos naquilo que é o principal, naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é o estudo. Vamos daqui a pouco ouvir o pastor Romeu. Eu queria pedir a todos que pudessem ajudar-nos aqui a partilhar, a escreverem escreverem aqui o arroba partilhar, ou o arroba todos, ou o arroba seguidores, para poder chegar a mais pessoas. Partilhe, envie pelo WhatsApp, pode enviar também pelo Messenger, envie uma mensagem em privado para alguém dizendo: olha, há um podcast, os irmãos estão falando ali sobre a palavra de Deus, falamos sobre o Apocalipse, sobre o Anticristo, sobre a besta, o falso profeta. Vamos estar orando agora, enquanto nós estamos aqui, vamos orar. Nós vamos, enquanto os irmãos, aliás, vão partilhando, vão-nos ajudando a chegar um pouquinho mais longe, nós vamos estar aqui orando, falando com Deus e pedindo a Deus que possa nos abençoar, pedindo a Deus que este tempo seja um tempo abençoado e seja um tempo proveitoso. Amém? Pedimos a todos que partilhem, pedimos a todos que possam nos ajudar a chegar mais longe. Enquanto isso, pastor Romeu, eu vou estar aqui fazendo uma oração. Amém. E daqui a pouco nós então entraremos naquilo que é o mais importante, que é aquilo que mais nos interessa, que é Aleluia. O estudo da escatologia da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos esta noite, queremos adorar-te na beleza da tua santidade. Queremos dar-te graças pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar, Senhor, aqui neste lugar para louvar-te, para adorar-te, para exaltar-te, para glorificar o teu nome. Pai, nós te honramos porque tu és Deus, tu és o Deus das nossas vidas. Nós queremos louvar-te esta noite, Pai, pela salvação das nossas almas, pela revelação que tens trazido aos nossos corações, às nossas vidas. Nós queremos honrar o teu nome por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito, o Senhor nos tem dado. Pai, nós queremos que haja hoje, e há hoje no nosso coração, uma palavra de gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado, pelas bênçãos recebidas, pela graça da salvação, pela graça do Evangelho, ter também alcançado os nossos corações. Obrigado pela vida dos irmãos que já nos estão a ver. Oramos, Pai, para que em nome de Jesus esta transmissão possa chegar o mais longe possível, possa alcançar as vidas, possa alcançar os corações daqueles que nos estão ouvindo, daqueles que, quem sabe, estão trabalhando, daqueles, quem sabe, podem estar às vezes num hospital, podem estar, quem sabe, em casa, quem sabe, gente que está em casa e está pedindo a Deus, ou pediu a Deus este dia, pediu a Deus esta semana: Senhor, ensina-me acerca da tua palavra, Senhor, revela-me a tua palavra, Senhor, traz revelação. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele traga revelação esta noite, tanto à vida do pastor Romeu, à minha vida, à vida dos irmãos que estão em casa, que a tua palavra hoje, Pai, seja tão explícita e tão esclarecedora, Pai, que o nosso coração possa se alegrar, que o nosso coração possa regozijar-se, Pai, ao ouvir, Senhor, o estudo da tua palavra. Nada permanece vazio até que o Senhor fale. E aquilo que nós te pedimos esta noite, alcança a vida dos meus irmãos que estão ouvindo, alcança a nossa vida aqui, que estamos a dar o nosso melhor, alcança a vida do pastor Romeu, e que o Espírito Santo de Deus, Pai, não permita, Senhor, que nenhuma interferência, nós queremos repreender nesta hora toda a interferência, todo o bloqueio, Pai, todo o impedimento, tudo o que queira ou tente, Senhor, impedir esta transmissão, impedir as nossas vidas de serem tocadas pela tua presença, tudo aquilo que queira impedir a vida dos irmãos que estão em casa, de serem impedidos de ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós atamos e paralisamos desde já todo o espírito imundo, todo o espírito perturbador e opressor, e declaramos que as vidas estão livres, libertas, com sua mente, seu espírito, seu coração, seus sentidos atentos à presença do Senhor. Pai, acima de tudo, que haja sensibilidade à tua presença. Fala conosco, alcança os irmãos, alcança esta nação através deste estudo, através desta palavra, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traz ao nosso coração, traz ao nosso espírito e aos nossos sentidos, e envolve todos os nossos sentimentos, Pai, no sentimento, Pai, da tua presença. A presença de Deus envolve
invada este estúdio, invada as redes sociais, invada a casa, a vida, o carro dos meus irmãos, onde eles estiverem a ver-nos, que esta transmissão consiga alcançá-los, Pai, consiga tocá-los. Enquanto a Tua palavra é enunciada, nós não estamos num simples estudo, nós estamos estudando sobre a palavra que é viva e que é eficaz e que é mais cortante, diz a Tua palavra, do que espada alguma de 2 gumes, e ela consegue chegar a toda a parte da nossa vida, tanto do corpo, das juntas, das medulas, da alma, do sentido, do espírito e do coração. Venha a Tua palavra falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que todos digam amém. Os irmãos vão conversando conosco aqui, sintam-se à vontade para poderem falar connosco e poderem também, podem dizer glória a Deus, podem dizer amém, sintam-se à vontade. E a palavra, daqui a pouco vamos passar aqui para o pastor Romeu. Apenas relembrar que estamos na segunda aula, não é assim, pastor Romeu? Amém. Estamos na segunda aula. A semana passada, só aqui para relembrar, nós falámos, uma das questões que nós colocámos aqui foi qual era a origem, ou qual é a origem dos fundamentos da escatologia, e uma das coisas super interessantes que nós aprendemos, pastor Romeu, eu falo por mim, é que quando pensamos em escatologia, nós pensamos no Apocalipse, mas na verdade a escatologia, para entendermos o Apocalipse, e surpreendeu, de facto, quando a semana passada disse na primeira aula que o Apocalipse é o fim da escatologia e não o princípio, não é? Quando começamos a ler o Apocalipse, a ideia que dá é que estamos ali no princípio da escatologia, não é? Para quem não sabe, a palavra escatologia significa o estudo das últimas coisas, não é? Das coisas finais, ou do fim dos tempos. Mas na verdade falámos bastante sobre o livro de Daniel. Não há como entender escatologia sem primeiro estudarmos sobre o livro de Daniel, pois é lá que está a base, o fundamento de toda a escatologia. Então lembro-me, só relembrando aqui também os irmãos, os que estiveram connosco na primeira aula, e se porventura alguém não esteve, dos que nos estejam a ver, então nós vamos recapitular assim de uma forma muito rápida. Nós falámos sobre os impérios, não é? Falámos sobre aquela estátua de Nabucodonosor, certo? Sobre aquele sonho, não é? E era uma estátua que tinha a sua cabeça de ouro, e falámos que esta estátua tinha a representação dos vários impérios. De uma forma rápida, a cabeça representando o império da Babilónia, e assim também simbolizando o ouro, não é? Depois era o Império Medo-Persa, com o peito, representando a prata, e falando também do urso, que era um dos símbolos. Depois baixamos então ali naquela estátua para o ventre e as coxas, que representam o Império da Grécia, sendo também simbolizado pelo bronze e neste caso, o animal que é o leopardo. E no fim falámos sobre as pernas e os pés, representando o Império de Roma. E também representado nos símbolos do ferro, do barro e do tal animal terrível ou de grande espanto, não é? Espantoso. É assim? Amém. Amém. Deixo consigo. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. E dizer, irmãos, que continua a ser uma alegria nós podermos falar da palavra do Senhor, irmãos, nos dias que nós vivemos, e vendo os acontecimentos que estão acontecendo nos nossos dias. A pergunta é: estamos perto do fim? O que é que irá acontecer a seguir? O que é que a Bíblia fala acerca do tempo que nós estamos vivendo? Dá-nos luz para percebermos em que tempo estamos, o que devemos de esperar? Falamos um pouquinho acerca do fim dos tempos, e como o pastor Berto já teve a oportunidade de dizer, o livro de Apocalipse é mais uma explicação, é a coisa mais dita com mais clareza, vamos dizer assim. Exato. Amém? Então é aquilo que vai acontecer ali, mas existem símbolos que, se nós não conhecermos alguns livros do Antigo Testamento, nós temos muito mais dificuldade quando chegarmos ao livro de Apocalipse e não entendemos o que está escrito lá. Vimos isto na semana passada,
E eu falei aos irmãos que nesta segunda-feira nós iríamos falar sobre a Babilónia espiritual. Nós tivemos ocasião, da semana passada, a entendermos o início da Babilónia, que começou no livro de Gênesis. Falámos sobre a Torre de Babel, entre outras coisas, de um homem chamado Nimrod, que é um tipo do Anticristo. Esse homem foi o único até hoje que teve a oportunidade de reunir toda a humanidade num só propósito, numa só língua, não é? Enfim. E hoje nós queremos falar no seguimento dessas profecias que começaram lá em Gênesis, pararam ali um pouco no livro de Daniel, e depois vão ser explicadas com muito mais clareza no livro de Apocalipse. Muito bem. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês, para todos aqueles que nos escutam, que o diabo, ele é o grande imitador de Deus. Ele imita, não é? E no livro de Apocalipse, ele vai também imitar a Deus. Ele vai imitar a Trindade, fazendo uma Trindade diabólica, ou seja, o dragão, o anticristo, o falso profeta, é uma imitação satânica do Pai, Filho e Espírito Santo. Incrível. Deus escolheu uma cidade como sua, segundo a Bíblia, que é Jerusalém, e o diabo também escolheu uma cidade, que é a Babilónia. E falámos, irmãos, que como a Babilónia é simbolizada pelo ouro e é a cabeça da estátua, então é a cabeça que domina todos os outros impérios. Há a criação de um sistema satânico que vai passando de império a império para que lá no final se cumpram todas as profecias e haja então aquela harmonia satânica na qual se revela o anticristo, se revela o falso profeta, e então, irmãos, aí nós veremos o final de todas as coisas. Ora bem, cada aspecto do plano de Deus para nós tem o plano físico e o plano espiritual. Assim como existe uma Jerusalém terrena, também existe uma Babilónia terrena, e assim como existe uma Jerusalém espiritual, existe também uma Babilónia espiritual. Eu espero que me estejam a atender. Nós vamos aqui, irmãos, falar para mostrar melhor o que é que nós estamos falando nesta noite. Nós vamos usar de alguns tipos da Bíblia que nos revelam, irmãos, a esfera física e a esfera espiritual. Pois bem, nós vamos falar de um personagem que talvez seja dos maiores tipos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que estão lá no Antigo Testamento, que é o rei Davi. O rei Davi é um símbolo tão forte do nosso Senhor Jesus Cristo que Jesus é conhecido como o filho de Davi. Glória a Deus. O Evangelho segundo São Mateus começa: Evangelho de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, irmãos, sendo Davi um tipo de Jesus Cristo, nós vamos ver aqui um episódio ou dois da sua vida terrena, carnal, para depois podermos atingir melhor o lado espiritual que é revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou lembrar os irmãos que nos ouvem que a Bíblia fala lá no livro de Samuel, diz que há uma batalha entre o povo de Deus, o povo de Israel, e os filisteus.
E então havia entre os exércitos que estavam nos lugares altos, havia um vale que separava os exércitos. E vocês sabem que do lado dos filisteus, todos os dias vinha um homem gigante. Não perca o seu raciocínio, Pastor Romeu. Apenas avisar, porque pronto, vejo que alguém fez uma pergunta. Havendo oportunidade e havendo tempo, só para não interrompermos agora o Pastor Romeu, haverá depois tempo também para perguntas e respostas. Vamos fazer tudo para que haja esse tempo e vamos também fazer tudo para poder depois responder aqui ao Milando e Gersinho a pergunta que ele fez, só não deixar o Pastor Romeu perder aqui o fio à meada, digamos assim, tá bom? Desculpe, Pastor Romeu, pode continuar. Amém. Depois, irmãos, eu gostaria que separássemos uma hora para perguntas e respostas, mas uma hora específica, para podermos explicar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, se alguém quiser fazer perguntas, fique registado e depois nós separaremos. Sim, um horário, nós vamos anotar. Um horário para fazer isso, para não estar aqui a interromper e depois há mais dificuldade em recuperar. Pois, eu estava dizendo que havia do lado do exército filisteu um homem, Golias, que tinha cerca de 3 metros de altura, e então ele desafiava o exército de Israel. Nós estamos a falar da parte física, não é? Porque todo o plano de Deus tem a sua parte física e a parte espiritual. E então aquele homem desafiava os exércitos de Israel, dizendo: enviem-me um homem. Mandem um homem para lutar comigo. Esse homem será um representante do exército de Israel. E eu serei o representante do exército dos filisteus. E nós vamos lutar. E aquele que vencer é a mesma coisa que seja o seu exército declarado vencedor. Se o homem que vocês me enviarem me vencer, Israel será vencedor. Se eu vencer o homem mandado por vocês, nós seremos vencedores sobre o povo de Israel. Pois bem, irmãos, para não demorar assim muito tempo, vocês conhecem a história, para não demorar muito tempo, vocês sabem, irmãos, que Davi não era guerreiro do exército de Israel. Ele não foi ali para lutar com ninguém. Ele apacentava as ovelhas do seu pai. Glória a Deus. Mas ele foi ali a mando do seu pai para levar um lanche, uma merenda aos seus irmãos. E foi precisamente nessa altura que Davi ouviu o gigante desafiar os exércitos do Deus vivo. E ele se admirou. Porque não havia ninguém que respondesse àquele homem. E então ele fez uma pergunta e disse: quem é este incircunciso? Eu quero parar aqui um pouquinho só para dizer que aos olhos de Davi, aquele homem não era um gigante. Aquele homem aos olhos de Davi era um incircunciso. Era um homem que não pertencia ao povo de Deus. E quando ele disse: Davi, o que é que darão a quem vencer este gigante? E houve promessas para o vencedor. Eu quero parar aqui. Quero parar aqui. E deixar esta pergunta do gigante. Mandem-me um homem. Mandem-me um homem. Eu gostaria que, se vocês que nos estão ouvindo, se tiverem Bíblias perto de vocês, se não tiverem, depois vocês vão ver. No Evangelho segundo São João, no capítulo 19, João, capítulo 19, no versículo 5. Pode ler, Pastor Berto? Sim. João 19, 5. versículo 5, só o 5. Só o 5. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos
e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Amém? Centenas e centenas de anos passaram. Não esqueçam que Golias é um representante de Satanás. E ele pede um homem. Centenas de anos depois, alguém também usado por Satanás vê Jesus ensanguentado. Louvado seja Deus. É tremenda essa analogia. Ensanguentado, vertendo sangue. Mas alguma coisa entrou naquele homem Pilatos, e ele, sem saber o que falava, ele diz: Eis aí o homem. Eis aqui o homem. Está ali o homem, o verdadeiro homem espiritual, Glória a Deus. o homem que veio vencer o verdadeiro gigante, que é Satanás. Então, eu estou trazendo esta analogia para que os irmãos entendam um mundo físico e um mundo espiritual. Temos aqui símbolos que nos dizem isto. A luta física simbolizada por Davi e Golias. E a verdadeira luta, que é a luta espiritual. Louvado seja Glória a Deus. o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi Ele que venceu Amém. o verdadeiro gigante e o venceu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma outra analogia que eu queria dizer. Eu não queria perder muito tempo com isto, mas eu vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Pois bem, irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa que é um pouquinho profundo o que eu vou dizer para vocês. Vocês sabem que Davi, porque eu estou falando do tipo de Davi, ele tinha milhares de guerreiros. Eram muitos os guerreiros que Davi tinha. No entanto, identificados pelo próprio nome, Davi tinha 37 valentes. Vocês podem ver em 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 39. Está lá. Todos os valentes de Davi eram 37 valentes. Quando Davi foi lutar pela cidade de Jerusalém, os jebuseus, que eram os habitantes daquela cidade, naquela época, gozaram com Davi. E disseram: tu não entrarás aqui na cidade, a não ser que venças os coxos e os cegos. Querendo dizer com isto que até os coxos e os cegos poderiam defender Jerusalém do exército de Davi. Escutem isto, irmãos. Davi prometeu a quem vencesse a cidade e derrotasse os cegos e os coxos de quem ele aborrecia, lhe daria a sua filha em casamento. Vamos parar aqui. Isto é um tipo, não é? Vamos ver Jesus agora. Vamos ver Jesus. Amém. Foram milagres que Jesus fez aos milhares. Não é? Uhum. A Bíblia diz lá no Evangelho segundo São João que se fossem escritos Não caberiam, não é? tudo aquilo que Jesus Cristo fez,
E aqui depois ele usa de uma hipérbole. Nem o mundo inteiro poderia conter os livros dos feitos de Jesus. Irmãos, Jesus curou muitas pessoas. Inúmeras pessoas. Vejam isto, irmãos. É uma coisa tremenda. Milagres registados na Bíblia, com nome, lugar. Sabem quantos são? 37 milagres. Incrível. Louvado seja o nome do Senhor. É o número dos valentes de Davi, não é? Um número dos valentes de Davi. É tremendo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, destes 37 milagres, quem tiver assim força para estudar, estude e procure, porque são números reais. 37 milagres, dos 37, 30 foram na região da Galileia. 5 foram feitos ao redor de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, propriamente dita, há registro de 2 milagres. Sabem quem Jesus curou nesses 2 milagres? Um cego e um coxo. O tanque de Betesda, um coxo, capítulo 5 de João. Tremendo. E o cego de nascença, capítulo 9 de João. Fazendo alusão aos cegos e Aos cegos coxos. e aos coxos. É tremendo, é tremendo. A semana Louvado passada, seja Deus. a semana Oh, irmãos, passada a Bíblia é tremenda. falámos sobre isto, em como é extraordinário ver como Deus honra a sua própria Glória a palavra. Deus. Ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, Deus fazendo cumprir cada promessa da sua própria palavra, cumprindo nele as promessas que Deus havia feito aos seus servos não sei quantos séculos antes. É tremendo, tremendo, tremendo. Agora, se vocês tiverem a Bíblia aí, irmãos, há uma passagem no livro de João, no capítulo 21, eu vou pedir ao pastor Berto Sim, para poder ler, para vocês verem a maravilha da palavra de Deus, irmãos. glória a Deus. É isto que eu quero transmitir para vocês. A maravilha da palavra de Deus. João 21, 21, versículo 4. só o 4, Só o 4. É o 14. 14. João 21, 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Só esse? Sim, 14. 14, então há aqui alguma coisa que não bate certo. Veja o 4, por favor. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. Bom, irmãos, houve aqui algum lapso meu ao apontar o versículo, mas eu posso citar de cor, se vocês não se importarem, Pode, claro que pode. que Jesus curou muitos enfermos em Jerusalém, não nominais. Mas sabem o que a Bíblia diz? Eram todos cegos e coxos. É tremendo. Cegos e coxos. É tremendo. Oh, irmãos, eu durante aqui a passagem, eu ainda vou tentar depois eu encontro, irmãos, e eu transmito para vocês qual era o versículo que diz que Jesus Cristo curou cegos e coxos em Jerusalém. O que é que isto tem a ver? O que é que representam os cegos e os coxos? Olha, irmãos, há o lado físico e há o lado espiritual. Sem dúvida. No lado físico, Davi ficou lá triste com aquela palavra que aqueles jebuseus disseram e disse assim: os cegos
e os coxos não entrarão na casa do Senhor. Claro que lá em Levítico 21 tem lá umas restrições que não vêm agora ao caso. Então, Jesus, ou seja, Davi, usou a força bruta para impedir os cegos e os coxos de entrarem na casa de Deus. Jesus também diz que cegos e coxos não entrarão no reino dos céus, mas de um jeito diferente. Eles entram, mas antes são curados por Ele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Davi usou força física com eles. Jesus usa o poder do Espírito Santo para os curar. Glória a Deus. Deixam de ser coxos, deixam de ser cegos e passam a ser novas criaturas e habitantes de pleno direito Glória a Deus. na Nova Jerusalém. Glória a Deus. É tremendo, tremendo. Bendito seja Deus para sempre. É o lado físico e é o lado espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria agora, irmãos, entrar propriamente. Alguma pergunta que tenham que fazer? Podem fazer agora uma pergunta que tinha feito, sim, aqui o Milandi Gersinho é o nome que está no Facebook, e era referente ao que está escrito em Apocalipse capítulo 1, e não sei. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Mas não sai Vamos assim deixar. Ok. não sai assim do que estamos. Ok. Então vamos agora ver quando é que o mundo físico começou. Pode ser? Vamos lá? Quando é que começou o mundo físico? O mundo físico. O mundo físico começa depois do pecado de Adão. Adão vivia uma vida completamente espiritual. Não é? Eu vou dizer uma coisa que não vem na Bíblia. Escutem o que eu estou dizendo, por favor. Hein? Porque eu vou dizer agora. É uma opinião sua. É uma opinião minha que não vem na Bíblia. Porquê é que eu penso nisto? Porque Adão só reconheceu a sua nudez depois de pecar. Certo. Antes de pecar, Adão não tinha conhecimento nem vergonha da sua nudez. Então, na minha opinião, Adão estava revestido com a glória de Deus. Amém. Eu creio que o Espírito Santo cobria Adão e Eva. E eles, embora estivessem nus, não reconheciam nem tinham vergonha. O pecado afastou a cobertura espiritual claro que eles tinham. E quando eles pecaram, eles tiveram vergonha e se esconderam. Pelo pecado, vocês sabem, entrou o pecado no mundo e Deus expulsa Adão do jardim do Éden. Escutem isto, irmãos, por favor. A Bíblia diz que Deus colocou querubins à entrada do Éden, Sim. para impedir que Adão voltasse de novo ao jardim do Éden, comesse da árvore da vida, e se ele tivesse comido da árvore da vida na condição de pecador, ele viveria eternamente em pecado. E para impedir isso, Deus coloca querubins à entrada do jardim. Esse foi o principal motivo, não é? O principal motivo. Adão sai do paraíso e começa a viver a desgraça do mundo físico. Pouco tempo depois, dá-se o primeiro homicídio. Caim matou Abel. E começa a história da humanidade no sentido físico. Eu quero vos dizer uma coisa. Este é o primeiro Adão. O último Adão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele veio, de alguma forma, abrir de novo o caminho do Éden. Amém? Estava fechado.
Glória a Deus. Vocês sabem, irmãos, que no tabernáculo, eu não vou falar muito do tabernáculo, vou só falar um pouquinho, para vocês entenderem. O tabernáculo foi feito segundo a ordem minuciosa de Deus. Deus ordenou todas as medidas do tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo. Tudo tinha o seu propósito. Então nós sabemos que no tabernáculo propriamente dito, não no átrio, mas no lugar santo, havia 3 coisas. O altar do incenso, um candeeiro e uma mesa de pães de proposição. E havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Sabe o que havia nesse véu? No véu haviam querubins bordados. Tremendo. Estava lá. Assim como os querubins reais Estava no Éden. impediam o homem de entrar no Éden para não ter acesso à árvore da vida, É tremendo. agora Deus colocou um véu espesso que fazia separação e colocou lá querubins. Os querubins também impediam ali, ninguém podia entrar. É tremendo. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Meu Deus. Estavam lá os querubins. Daqui ninguém passa. Os querubins que estavam, só para fazer assim Sim, uma sim. analogia rápida, para quem nos está a ouvir também ajudar a entender, se por acaso alguém não conseguiu entender, que eu acho que toda a gente entende, mas só para assim de uma forma rápida, os querubins que estavam no véu, digamos assim, não é? Nas cortinas do lugar santo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, representavam os querubins que Deus colocou Exatamente, é isso no que nós Éden estamos falando. para que o homem não entrasse. Amém. Muito bem. Então, prosseguindo. Estão ali os querubins impedindo a entrada do homem no lugar santíssimo, porque lá está a presença de Deus, representada na arca do concerto. Quando Jesus morre, ninguém viu. Ninguém viu. Vê-se o sol escurecer ao meio-dia, haver uma escuridão entre o meio-dia e as 3 da tarde, sente-se terremotos, não é? Os sepulcros se abrem, mas está lá. Um romano, Pastor Berto, Louvado seja Deus. foi ver se Jesus Cristo já tinha morrido. E viu que ele já estava morto. Mas mesmo assim, cravou-lhe uma lança no seu costado. E a Bíblia diz que logo saiu sangue e água. E diz assim a Bíblia: e o véu do templo Louvado seja Deus. se rasgou de alto a baixo. Meu Deus. Não é obra de homem. Se for obra de homem é de baixo para cima. Tremendo. Mas para que a gente não tenha dúvida nenhuma, o véu se rompeu de alto a baixo. Louvado seja Deus. Querendo dizer com isso que o caminho estava de novo aberto Glória a para Deus. chegar à presença de Deus. Glória a Deus. Por favor, abre em Hebreus. Tremendo. Tremendo, tremendo. Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10. 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém. Tremendo. Então temos acesso para entrar outra vez no Santo dos Santos. Mas agora, irmãos, não é um Santo dos Santos terreno. Glória a Deus.
Não é um tabernáculo físico feito por mãos humanas. Agora nós temos acesso pelo sangue de Jesus ao verdadeiro santuário no céu, Glória a Deus. onde Cristo está à direita e intercede por nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Glória a Deus. Amém, irmãos? E já que eu estou falando aqui deste episódio, deixem-me dizer uma coisa, irmãos. Lá no Jardim do Éden estava a árvore da vida. Certo, pastor Alberto? Certo? Estava a árvore da vida. Sabe o que havia no lugar santo? No lugar santo havia lá, do lado esquerdo de quem entrava, havia um candeeiro. Esse candeeiro era em forma de árvore. Tinha uma haste central e depois 3 de cada lado, formando o candelabro, o candeeiro. Era uma forma de árvore. E tinha ali 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse, Capítulo 3, capítulo 3. versículo 1. Apocalipse 3:1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, Pronto, é só isso. Amém? Isto diz aquele que tem o quê? os 7 Espíritos de Os Deus. 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vamos um pouquinho mais longe e vamos pedir ao pastor Roberto que abra em Apocalipse, capítulo 21. Cá no fim. Apocalipse, capítulo 21 E o versículo 23. e o verso 23 diz assim: E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade não precisa de luz, não precisa de sol, não precisa de nada. Porquê? Porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele é o candelabro. Ele é o candelabro. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus Cristo no Evangelho de São João, capítulo 8 e versículo 12. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Do lado direito, sabe o que havia? No lado direito havia o pão da proposição. Glória a Deus. Sabem quantos pães havia naquela mesa? 12. 12 pães. 12 pães. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vocês sabem que a árvore da vida produz 12 frutos? Glória a Deus. A árvore da vida É tremendo. produz 12 frutos. Vou pedir ao pastor Alberto que abra João, capítulo 6. O Evangelho de João, Sim. capítulo 6. Por isso é que é bom estudar a Bíblia, porque assim... Olha, irmãos, desculpa, eu podia falar nisto assim sem ler a Bíblia, mas não tem tanto sabor, irmãos, porque a gente está aqui a mostrar a palavra de Deus. João 6, Versículo 47 ao versículo 51. 47. João 6, 47 até 51. Sim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Pois bem, irmãos, posto isto, falando do que existe ali, o candeeiro, o candelabro,
que depois lá em Apocalipse diz que é ele que tem os 7 Espíritos de Deus. Olhando que Jesus Cristo é o pão da vida. Quem comer a minha carne tem a vida eterna. Amém. Eu creio que se juntando estas duas coisas, o pão da proposição e o candelabro que estão no mesmo lugar, eu creio, irmãos, que Jesus Cristo é a árvore da vida. Glória a Deus. Claro que sim. É a árvore da vida. Tremendo. Apocalipse 2:7. Leia aí. Apocalipse 2:7. 2, 7. 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Que tremendo, que tremendo, Glória a Deus. que tremendo, É a promessa que a gente tem. que tremendo. Há uma luta a ser combatida, mas ao que vencer, vai comer da árvore da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como tudo aponta para este grande plano de Deus. Tudo que está na Bíblia aponta para Jesus. Trazer de volta o homem para si, não é? Para a sua origem, aquilo que Deus criou. Leia Eclesiastes 1:9. Eclesiastes, Capítulo 1, versículo 9. vamos aqui para o Antigo Testamento. Eu vou ler, eu tenho aqui, Pastor Alberto, Força. para ganharmos um pouquinho de tempo. Diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Amém? Glória a Deus. O que foi? Lá no Gênesis, a gente temos estes elementos todos. Temos a árvore da vida. Temos os querubins. Temos o homem ser expulso. Lá no final, vamos ter a mesma coisa. Tremendo. O que foi, isso é que há de ser. E o que se fez, voltará a ser feito. É incrível, é tremendo. Amém? Louvado seja Então aqui falámos do primeiro Adão, do último Adão. Falámos das coisas físicas que aconteceram como símbolos. Para podermos entender agora o que nos espera. E o que nos espera já não é físico. É na área espiritual. Glória a Deus. Amém? Amém. Por isso nós vamos habitar na Nova Jerusalém. A Jerusalém que agora existe é terrena. Gera filhos para a servidão. Diz lá a Bíblia em Gálatas. Abraão, quando lhe foi prometido uma terra, não é? Ele foi sem saber para onde ir. Mas quando chegou lá, diz lá a Bíblia em Hebreus, que ele habitou com Isaac em cabanas, porque não queria aquela terra. Tinha em vista uma melhor, Meu Deus. cujo construtor não é mãos humanas, mas é o próprio Deus. Glória a Deus. Então, pela fé, Abraão sabia que aquela terra era uma coisa física, mas ele desejava uma espiritual. Glória a Deus. Aquela que nós esperamos também. Olha, irmãos, por favor, quem nos está a ouvir, que isto que estás a ouvir nesta noite possa fortalecer o teu espírito, a tua alma. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. E embora estejas passando lutas, problemas, dificuldades, nós temos que viver isto no mundo físico. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Quem disser o contrário não está a falar a verdade. É, Senhor. O evangelho sem cruz não leva à coroa. Tremendo, meu Deus. Só há coroa quando há cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Teremos tribulações. Mas o que vem a seguir, irmãos, nos consola.
Louvado nos seja anima. Deus. Obrigado, Jesus. Porque ele diz, vocês no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está contigo, irmão. Está contigo, irmã. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele fez-te ouvir estas palavras de hoje para saber que existe um mundo físico e há outro espiritual, infinitamente melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Olha, irmãos, são 10 horas e agora eu queria falar da Babilónia espiritual, Vamos. literalmente. Vamos. Mas vamos deixar, porque já são 10 horas, não é? Mas E podemos vamos ir mais deix- um pouquinho, não tem problema. Vamos deixar, Pastor Berto, Prefere? que alguém queira fazer alguma pergunta. Vamos. Eu vou ler a pergunta que o outro... que Mas o não há outro- mais perguntas? É só essa? Até porque eu disse que íamos ver se haveria tempo. Ah, Pronto. ok. Enquanto eu leio esta pergunta e o pastor Romeu depois vai respondendo, se mais alguém quiser fazer alguma questão ao pastor Romeu dentro disto que estamos a falar, dentro aqui da questão da escatologia, que não nos faça sair demasiado aqui do que temos falado, tanto na semana passada, pode ter que ver também com o da semana passada, com o desta semana. Pode fazer, esteja à vontade. Eu vou apontando aqui. Bom, depois então o vamos pastor fazer Romeu. o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Enquanto fazem perguntas, se alguém quiser fazer, Sim. pronto, se não houver perguntas, tudo bem. Vamos então, irmãos, falar do que estávamos falando na semana passada, que é Daniel capítulo 7. Muito bem. Já lá vamos à pergunta daqui a pouco então. Daniel capítulo 7. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilónia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Eu olhei, até que lhe foram arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha 4 cabeças, 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aí o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como de um homem e uma boca que falava grandiosamente. Amém? Isto é resumidamente o sonho que Daniel teve e que o perturbou de grande maneira. Bom, se eu ficar aqui no livro de Daniel, iremos ficar, irmãos, não esclarecidos de muita coisa do que é que isto significa. O que é que isto significa? Para podermos saber o que é que significa, nós temos que ir para o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse precisa ser explicado. E precisa ser entendido da maneira mais correta daquilo que foi revelado ao seu cérebro na Antiguidade. Então, capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse, diz assim:
Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Então, nós estamos vendo aqui uma besta representada pelos animais do sonho de Daniel. Não se esqueçam que a cabeça, que é a Babilónia, é que forma o sistema. Irmãos, vocês vão ver que no mundo existe como que uma conspiração. Parece que há uma mão dominando aquilo tudo e levando todos os povos da terra a uma rebelião contra Deus. Seja em qualquer área que a gente vê. E nós podemos ver isto no capítulo 17, que diz assim: Apocalipse. Apocalipse 17. Amém. Qual é o verso? A partir do versículo 1. Lembrem-se, irmãos, antes do pastor Berto ler esta passagem, lembrem-se que no capítulo 13 está a apresentar uma besta simbolizada por aqueles animais. Ou seja, Deus está-nos a despertar, a fazer com que a gente pense que o que está acontecendo aqui em Apocalipse é um resumo da obra satânica. Ele vem atuando através dos impérios humanos que existiram até aos nossos dias. E ele está nos dizendo que o império do anticristo, que é o que estamos vendo aqui no capítulo 13, é uma preparação diabólica para a apresentação de um homem. Muito bem. Assim como Cristo veio, amém? E as profecias anunciavam isso. Agora está ao contrário, é a parte maligna a atuar. E nós estamos vendo aqui a parte maligna a atuar. E a parte maligna está atuando num reino que ainda vai vir, mas não demora muito tempo, que é um reino. Pus-me sobre a areia do mar e vi uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, irmãos, a besta que vi era semelhante ao leopardo, os pés de urso e boca de leão. Ele falava, a boca está na cabeça, ele fala como um leão, como satânico que é. Apenas dizer aos irmãos, já temos aqui algumas perguntas, que nós já lá vamos tentar responder a todos, ok? E acho que podemos passar para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Então vá. Guarda esse ponto aí. Pronto. Então, A boca está na cabeça. Ok. Guarda esse ponto aí para nós interagirmos um pouquinho aqui também com quem nos vê e nos ouve. Eu queria tentar respeitar aqui a ordem. O primeiro que perguntou foi logo ao princípio, foi o Milano Gersinho, e ele tinha dito em relação ao Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1 até o 3, que fala sobre a brevidade das coisas que iriam acontecer, não é? Diz quem tem... como é que é? Apocalipse, onde é que está? Só para a gente tentar entender. E o versículo 3, sim, fala que as coisas que iriam acontecer, que estariam para breve, não é? Que esse tempo seria para breve. E a pergunta dele é esta: seria para aquela época? Já que fala em brevidade, não é? Não. Assim, de forma rápida, para a gente tentar responder depois aos outros também. Pronto, forma rápida. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Só passou 2 dias, irmão. Só passaram 2 dias cerca disso. Porque isso é muito importante. Porque para Deus um dia, 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. Isto foi escrito há 2000 anos. Só passaram 2 dias. Por isso as coisas... Na matemática de Deus é funciona matemática de Deus, não é? O bom samaritano, quando entregou o homem ferido lá na estalagem, ele deu 2 dinheiros ao estalageiro e disse, toma conta dele.
eu voltarei e te pagarei tudo o que for. 2 dinheiros. Um dinheiro era um dia de salário. Ele deu 2 dinheiros para 2 dias, não é? Então ele no 3º dia voltava. Muito bem. Então nós estamos à espera dele, já estamos no 3º dia. Muito bem. Por isso o tempo está muito próximo, irmão. Amém. O breve É mesmo breve. É mesmo breve. Muito bem. Depois a Bruna Mourinho tinha feito também uma pergunta que eu não consegui perceber, depois se quiser outra vez fazer a pergunta, porque diz, ouvimos há muitos anos que Jesus está voltando e depois diz o que faz a sua vinda para este tempo. Ou será quanto tempo falta para a sua vinda? Se quiser depois fazer. Entretanto, a pergunta aqui do pastor António Gouveia, que pergunta em Apocalipse 22, do 2 ao 5, diz, incluindo as suas folhas, não é? Falando daquela questão de há pouco, incluindo as suas folhas, apontam para Jesus Cristo literalmente? Esta é a pergunta. Sim. Incluindo as folhas. Sim. Inclui a árvore da vida, inclui tudo. Inclui tudo, incluindo as folhas, sim. Apontam literalmente para Jesus Cristo. A resposta é sim. Sim. Muito bem. Pronto, outra pergunta que tinham feito aqui, Bruna Mourinho, quando a Bíblia fala que Jesus e os salvos governarão as nações, quer dizer que vai haver mundo novamente, pessoas, nações, então será que vai haver tudo de novo? Onde é que diz isso? Qual é a pergunta? A pergunta é, primeiro dá a ideia, não é? Quando a Bíblia fala que Jesus e os salvos governarão as nações, a pergunta é, quer dizer que vai haver mundo novamente, pessoas, nações, então será que vai haver tudo de novo, visto que Satanás será solto e tentará novamente as pessoas? Não, isso aí refere-se ao milénio, não é? No milénio haverão nações, não é? As nações que não forem adorar lá a Jerusalém, a Bíblia diz que Deus não fará cair chuva sobre elas. Então haverá vida, haverá morte no milénio, não é? Então, acabando o milénio, entramos no reino eterno. No final do milénio é quando Satanás é solto. É no final do milénio. E mesmo assim ele consegue enganar um mundo que durante 1000 anos não teve Satanás, governado por Cristo, e mesmo assim ele consegue enganar as nações. Depois de tudo. Deus está a mostrar-nos que o coração humano não presta. Mesmo sem Satanás e com o reinado de Cristo, haverá pessoas a quererem revoltar-se de novo contra Deus. Mesmo depois de tudo, ainda as pessoas... De tudo. É incrível, não é? Incrível. Pronto, a pergunta que há pouco tinha feito era, o que faz a sua vinda ou a volta de Jesus ser para este tempo, visto que houve há tanto tempo que ele está voltando, não é? Porque é que a vinda de Cristo está reservada para este tempo, já que há tanto tempo se fala sobre a volta de Cristo? Sim, a volta de Cristo... que é por causa do que tem a ver com o cumprimento das profecias, não é? Sim, a vinda de Cristo tem que cumprir um calendário divino, não é? A hora de Deus, não é? Jesus Cristo veio a primeira vez na plenitude dos tempos. Há um calendário divino. Não é? Então ele veio na plenitude dos tempos. Tinha que haver certas condições para que a primeira vinda de Jesus Cristo acontecesse. Na segunda vinda, não era possível sem o retorno dos judeus à sua terra. Não era possível. Portanto, havia algumas coisas que tinham que acontecer. Todos os sinais perdem sentido quando os judeus, o povo de Deus, não regressou à sua terra. Todos os sinais fazem sentido. Porque Jesus Cristo disse, olhem para a figueira Israel. Quando as suas folhas se tornam tenras, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Muito bem. Antes de terminarmos, também tem aqui outra pergunta, antes de nós fecharmos, que diz, porque é que os profetas dos tempos de hoje não têm a mesma visão do profeta Daniel, de José, de João, do Apocalipse, para os nossos tempos, pois Cristo está vindo e não se crê como os profetas antigos
acreditavam sobre os dias de hoje. Porque a dispensação é outra. Antigamente os profetas viviam na dispensação da lei. E claro, eles buscavam a Deus sobre assuntos. As pessoas procuravam os profetas para respostas diretas para assuntos diretos. Não é? Hoje existem profetas. A Bíblia lá em Efésios é clara sobre isso. Ele deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres. Estes são os 5 ministérios que continuam ativos no nosso meio. E eu acredito que há tantos profetas verdadeiros. Porque, infelizmente, existem muitos falsos profetas, assim como existem falsos mestres, assim como existem falsos pastores, assim como existem falsos apóstolos, assim como existem falsos evangelistas. O diabo vai estragar cada ministério, sempre foi assim. Meu Deus. Então, existe o verdadeiro e existe o falso. É como uma moeda. A moeda falsa não tem valor, não é? Mas, infelizmente, há os que se deixam... Tem que haver o verdadeiro para se perceber, o falso. o falso. E, infelizmente, no tempo que nós vivemos agora, na Igreja de Cristo, estou a falar no corpo de Cristo, não estou a falar de denominações, estou a falar do corpo de Cristo. Infelizmente, têm-se levantado muitos profetas dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada para eles. Falam profecias do seu coração. Meu Deus. Amém? Havia aqui mais uma pergunta, mas eu penso que foge um pouquinho aqui do tema. Vamos deixar depois. Haverá oportunidade para falarmos uma pergunta sobre quem seriam as duas testemunhas. Será um tema mais profundo. Vamos deixar para uma outra oportunidade. E queria fazer eu uma pergunta apenas para nós podermos encerrar de uma forma simples e clara e objetiva. E depois desta resposta nós iremos então orar e encerrar. Era uma das coisas que eu tinha previsto perguntar-lhe, em que fase do Apocalipse nós estamos, nós, Igreja? Nós estamos na era da Igreja. O que é a era do Apocalipse? A era do Apocalipse é o seguinte: nos primeiros 3 capítulos, né, o capítulo 1 é a apresentação de Jesus Cristo como sacerdote celestial. Não é? É a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo passeando entre as igrejas, não é? Que são os 7 candeeiros, não é? O capítulo 2 e o capítulo 3 é a era da igreja a qual nós estamos vivendo agora. É a era da igreja. A igreja ainda está aqui. Então a fase do Apocalipse que estamos a viver é o capítulo 2-3. 2-3, que é a era da igreja. Muito bem. O capítulo 4 já tem um simbolismo do arrebatamento, quando João é arrebatado ao céu, não é? Ele é arrebatado apontando também para... Exatamente, não é? Isto é um simbolismo que simboliza o arrebatamento da igreja. E a partir do capítulo 5, que fala sobre a visão da sala do trono, o livro ser aberto, não é? E a partir do capítulo 6 tem início a grande tribulação propriamente dita, que tem começo no capítulo 6, versículo 1, em que apresenta os cavalos, né? E as suas cores. Aproveitando essa questão, e só uma questão que o Dino Alexandra colocou aqui, eu penso que posso responder pelo pastor Romeu, Dino, que ele pergunta se o pastor Romeu é pré ou pós-tribulacionista. É pré. Sim, muito pré. Muito pré. Ok. Penso que vamos eu disse que iríamos ficar por aqui, só tentar responder aqui a mais uma. Onde estão as 7 igrejas hoje? Estão espalhadas, não é? Pois, as sete igrejas ali eram físicas, não é? Não perguntem mais nada, está bem? Para nós terminarmos. Pronto. Ali eram igrejas físicas que existiram, que tinham pastores, cada uma com os seus problemas. Estas igrejas hoje já não existem. As igrejas físicas, os edifícios, as casas onde elas estavam,
já não existem, mas existe o legado eterno, que é a mensagem de Jesus para Sem cada dúvida. igreja. E os problemas que cada igreja tinha, tem, hoje em dia também, de uma exatamente. forma ou de outra, também, Exatamente, que acaba nos que também ajudam, existem. Sim. não é? Qualquer dia fazemos um estudo das igrejas do Apocalipse, Claro que sim. para vocês entenderem aquilo, Aponta aí, a profundidade que há naquelas igrejas e os ensinos que têm. Não é? Muito bem. Muito bem. Guarda, a Célio Garcia, guarda essa pergunta para a próxima segunda-feira. Qual é a pergunta? A minha pergunta é sobre Gênesis 3:24. A espada flamejante movia-se ou era a glória de Deus que se movia para guardar o caminho para a árvore da vida que guardava, neste caso? A espada flamejante... Se era a espada que se movia ou se era a glória de Deus? Era uma espada embainhada por um querubim. Não andava sozinha a espada. Muito bem. A espada Faz era sentido. empunhada por um querubim. E então girava à volta do Jardim do Éden. Não é? Essa espada também é um símbolo daquela espada, daquela lança que perfurou o Senhor Jesus Cristo. Não é? Porque era o homem que tinha que voltar. E o homem foi castigado. Muito bem. Foi um homem castigado. Quando falaremos sobre as duas testemunhas, será a semana que vem? Tem Olha, ideia do que falaremos? Só para... Eu queria depois que o Ginola não ficasse triste. Queria-lhe responder que ele tivesse depois... quando falássemos sobre isso. Nós estamos tentando não misturar assuntos. Certo. Porque se nós misturarmos assuntos... vai-se entender pouco o livro de Apocalipse. Eu gostava de falar agora, vamos lá ver se eu consigo, da tal Babilónia, não é? Na próxima Sim, aula. Sim. E depois podemos depois começar então a falar sobre há tanta coisa para falar. E nós Amém? temos muito tempo, felizmente. Muito tempo. O canal é nosso. Glória a Deus. Estamos à vontade. Guardem as vossas perguntinhas todas e dúvidas. Próxima segunda-feira nós vamos estar aqui, se Deus assim o permitir, Amém. às 9 horas da noite, às 21 horas, está bem? E vamos estar aqui para dar continuidade. Como disse o pastor Romeu, vamos falar sobre a Babilónia. A Babilónia. Não é? A questão Amém. da Babilónia. Glória a Deus. Ok? Eu gostaria de fazer uma oração, pode ser? Vamos, claro Amém. que sim. Pai bendito, Deus eterno, louvado e bendito seja o teu santo nome para sempre. Estamos gratos a ti, Senhor. Meu coração está alegre, Senhor, por poder falar, Senhor, da tua palavra. Glória a Deus. Quero orar, Senhor, por cada pessoa que nos ouviu, por cada lar, Senhor. Pai bendito, abençoa cada família, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Que a tua palavra, Senhor, que é uma semente, não volte para ti vazia, sem fazer o propósito, Senhor, que tu permitiste que ela fosse enviada. Quero louvar o teu nome pelo pastor Berto, Senhor. Glória a Deus. Continues, Pai, a abençoá-lo, Pai, e a colocar, Senhor, alegria no seu coração de fazer estas entrevistas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus possa abençoar a todos, espero que todos tenham gostado. Por norma, quando a palavra de Deus é anunciada, o diabo não gosta e se manifesta, não é? Então, que Deus possa abençoar a todos, e quando o diabo se manifesta, significa que a verdade está aí. Como falámos há bocadinho sobre que é preciso haver o verdadeiro para se distinguir o que é falso, não é? Então o falso se manifesta, mas ainda bem que a verdade e a luz da palavra de Deus consegue sempre ser melhor, maior e mais forte do que toda e qualquer mentira, qualquer espírito imundo. Amém. Eu fico feliz quando o maligno tenta tomar uma posição. O pastor Romeu está a olhar para mim, não sabe o porquê, mas eu depois explico-lhe. Tenta tomar uma posição, é quando ele se sente incomodado. Eu quero... o pastor Romeu já orou, quero apenas desejar uma boa noite a todos. Próxima segunda-feira cá estaremos, se Deus quiser, às 9 horas da noite. Vai ser uma grande bênção e vamos continuar a falar sobre a verdade daquilo que está a acontecer e que ainda vai acontecer muito em breve. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus a Amém. todos. Deus abençoe.
som do céu.